Vou só dar uma recapitulada rápida. O André Luiz, ele está num preparativo para fazer uma viagem à Terra, né? Eles estão todos reunidos não, ele e mais o Vicente, que estava conversando com ele, estavam antes no Ministério do Esclarecimento, na circunvizinhança, estavam conversando e vendo todos os casos de pessoas que falharam e ao retornarem nas reencarnações e tal. E ele agora eles vão passar, se eu não me engano, uma semana na Terra. E estão nesse preparo e eles estão aguardando agora para encontrar o Aniceto, que começa esse novo capítulo com esse encontro. Vou começar ali. Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os 3, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. O tamanho da fonte tá bom, Ismael? Normalmente. Tá ótimo. Porque tem um pessoal que lê no celular, né? Fiquei radiante. Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolvera a tarefa última. E, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem poder ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procurei... Alguém quer falar? Desculpa, é que eu não estou vendo vocês, eu só escutei um ruído. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético, as percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, envie à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los à atitude de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentido terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço, dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração.
Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas, e novas luzes se abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar, e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Viamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho do que um ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentemos de nosso lar com os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagem e volumes diversos. Aqui, pode falar. Sani, agora ele vai falar essa parte da vinda, vou falar dessa cirurgia magnética, é muito bacana, e até ligar aqui com os nossos trabalhos, né? O momento em que a gente se predispõe a qualquer tipo de atividade espiritual, a qualquer atividade que visa o bem, os mentores, eles se colocam a capacitar a pessoa, né? Então a pessoa, ela participa de cursos e conhece trabalhos mais profundos durante o sono, e do ponto de vista espiritual, a gente sabe que existem muitos tipos de mediunidade, né? Muitos tipos aonde pode ser trabalhado a atuação do mundo maior para atuação. Então, à medida das características psicobiofísicas que a pessoa, ela nasceu na sua programação, elas podem ser ampliadas. Então, aqui no caso, ele passou por uma cirurgia magnética, os dois ali, né, para que pudessem observar melhor no trabalho que ia ser feito. Às vezes, vai abrindo canais de energias de cura, outros processos de clareaudiência, outros processos intuitivos, onde os mentores eles trabalham em campo mental, onde as informações elas vêm sem uma percepção, parece que está vindo da cabeça da própria pessoa, mas é a própria atuação ali em campo mental. E uma série de aspectos, elas podem ser amplificadas à medida que eles vão percebendo que a pessoa, ela se envolve no trabalho espiritual. Então, isso serve, né, para não só para os trabalhos espirituais, mas até mesmo os trabalhos de profissão. Então, dependendo da profissão, a pessoa faz com aquele amor, então os mentores, eles acabam abrindo determinados canais. Por exemplo, um psicólogo, eles acabam abrindo o processo de sensibilidade, ali é onde ele começa a perceber, amplia um processo de intuição, onde os mentores possam atuar e ele ser um melhor instrumento aqui no plano físico, né? E, então é isso. Magnífico,
Mas eu acho, por exemplo, em todas as profissões, né, irmã? Em tudo que você faz, você coloca o seu coração, o seu amor, porque todos viemos para servir. Você serve tanto varrendo na rua, quanto construindo na rua, quanto construindo uma catedral, né? Quando perguntou, né, o que você está fazendo? Ele falou, estou pondo tijolo, você não está vendo que estou fazendo uma parede? Perguntou para o outro, estou construindo uma catedral. E nós estamos construindo a nossa catedral. E eu acho que a partir do momento que você tem essa conexão com o mundo maior, em tudo, tá, você pode estar lavando prato, uma trouxa de roupa. É tudo diferente. As bolhas de sabão ficam diferentes. Tudo amplia, né? Vai ampliando o prazer de servir, seja qual for a sua profissão, né? Porque todos viemos aqui para servir, como engenheiro, como professor, como técnico, como empresário, né? Como todos. Eu acho que vai ampliando mesmo a partir do momento que você vai entrando nessa conexão e fazendo. Bom, alguns são apressadinhos, eu quero ampliar mais, sabe? Eu venho trabalhando isso aí. Vamos. Eu achei interessante quando uma coisa que chamou minha atenção, né? O Aniceto, né, através até da orientação para o próprio André, ele nos passa uma informação que é muito importante, né? Quando mesmo a gente, no caso do André Luiz, né, que já está lá no nosso lar, já passou de vários trabalhos, tudo, mas como ele ainda é impregnado com as energias e com os hábitos da Terra, né, que impedem que ele faça o seu trabalho. Então, a questão importante é trabalhar, o importante é ter boa vontade, mas precisa um preparo que a gente adquire muito lentamente. Não é só o nosso querer que faz com que a coisa aconteça. A gente precisa modificar muitas energias ao nosso redor, os nossos pensamentos precisam ter uma visão diferente do universo ao nosso redor. E isso me chamou muita atenção, que ele deixou isso falando com o André Luiz, dele não conseguir fazer as coisas, né? Porque ele ainda, mesmo já estando há tanto tempo na espiritualidade, já estando participando das atividades ordinárias de nosso lar, ele ainda não consegue fazer muita coisa porque ele ainda está muito preso à Terra, às energias, aos hábitos que ele trouxe da Terra. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Porque certamente vai acontecer com a gente também, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai estar cheio de boa vontade e tudo, mas a gente ainda vai estar muito ligado aos hábitos que a gente adquiriu aqui e se acostumou. E isso vai interferir. Mesmo que a gente tenha toda a boa vontade do mundo, isso vai interferir na hora da gente realizar as coisas. Com certeza. E ele fala, inclusive, da oração, né? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente disso, a parte que eu achei mais interessante, é justamente a da prece, a forma de fazer a prece, é uma entrega, na verdade. A prece é a entrega e a conexão, que é diferente de muito que se faz na Terra, que é mais um petitório, né? Mas assim, na verdade, é você se entregar àquilo ali e orar por todos, né? Que é uma coisa que a gente faz aqui, né? Está orando sempre por todos. Essa irradiação de amor é por todos, não é individual, não é só para a família, é por todos. Mas eu achei a parte que mais me tocou. Eu conheço essa palavra no dicionário, pepitório, é de pipi, né? Fazer pipi. Petitório. Tá, entendi. Uma petição. Entendi, né? Entendi. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura com Deus. Olha a diferença aí. A gente sai do nosso ego, né, que o Silvio estava falando aí agora, né, a gente está muito preso ainda no nosso ego, né? A gente sempre está nesse pepitório eterno. Aqui, a oração é o compromisso da criatura com Deus. Meu Deus, isso é uma benção. Mas aí cai exatamente nesses hábitos, né? Porque a gente acha que para conversar com Deus é como
o próprio André Luiz, ele não fala nada, a Aniceto está falando, ele não fala nada, fica preocupado até se vai fugir algum pensamento para ele captar. Então, aí a gente se porta assim, né? Na verdade, orar é você conversar com Deus, com Jesus, só que a gente acha que a distância é tão grande que a gente não tem coragem de conversar com um espírito tão superior. Então, o que a gente faz é reclamar e pedir. Normalmente se faz isso. Você vai se dirigir a Jesus, você não se acha digno de falar de igual para igual com ele, de bater um papo com Jesus. Então você começa a pedir desculpa pelas suas fraquezas, a pedir força para você não cair de novo, e você não conversa. E eu queria também, né, escutando vocês, eu me lembrei de um caso, porque a gente está vendo sobre essa questão do aumento das capacidades, né, e aí o Rômulo, né, eu peço para que amplie, e eu peço isso também, e aí escutando vocês, a questão da oração, dessa nossa ligação ainda com o plano físico, e aí também me lembrou o aspecto da reforma íntima, como que a gente vai se melhorando, e isso faz com que a própria espiritualidade, ela vá realizando os seus trabalhos. Ele fala assim, olha, ele está preparado. E aí tem um trecho nos domínios da mediunidade, que tem um médium que ele é bem jovem ali na história. E aí o André Luiz, ele percebeu assim a capacidade dele de desdobramento, e no trabalho eles foram junto com os mentores fazer um trabalho. E aí ele percebeu que ele estava com um capacete. Aí ele perguntou para o mentor, né? Por que ele está com esse capacete? Porque ele tem uma capacidade mediúnica muito grande, só que ele ainda não é maduro para utilizar, então a gente diminui para que ele possa fazer o trabalho. Então é o contrário, o trabalho dele ainda interno não está maduro para que ele possa utilizar todo o potencial. Então vem bem aquele ponto, né, dessa melhoria, dessa reciclagem interna, desse nosso processo de construção, e do processo de oração, dessa ligação com o mundo maior, e nisso eles vão cada vez mais permitindo e abrindo esses canais. Estudar, né? Aprender, e trabalhar, porque depois da oração ele vai falar, né? É obra, é ação. As palavras como é que é? As palavras conduzem, o exemplo arrasta, né? É obra. E tem uma coisa, né, que eu já até falei com a Sânia, né? A gente costuma falar muito, né? As coisas voltam, né? As mensagens voltam em coisas que já foram ditas. E isso a espiritualidade faz com perfeição. Essa parte do texto, vocês já leram semana passada, mas nem... Então, e se voltou, é porque tem alguma coisa aí que a gente não aprendeu, não prestou atenção. Porque toda essa parte que a gente leu agora já foi lida semana passada. E a gente ainda está discutindo os pontos do texto, quer dizer. Então, ou a gente não prestou atenção semana passada no que era para prestar atenção, ou alguma coisa passou despercebida. A gente precisa ter mais atenção no ensinamento que está sendo transmitido. Água mole, pedra dura, bate até que fura. Não, esse aqui, só esse capítulo, dá para ir 15 vezes e a gente vai se aprofundando, Verdade. Continuar. Para ver se fixa, né? Vamos lá. Eita, agora eu me perdi. Era para a gente continuar daqui. Mas vamos continuar de onde a gente estava mesmo. Não nos ausentamos de nosso lar com os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagem e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimento.
e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, no serviço da cruz, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luto, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo? Estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. A gente parou exatamente aqui no meio do texto, e como a gente tem lido normalmente um capítulo inteiro, deve ter sido isso que fez a confusão, mas é porque a gente realmente precisava ler de novo, né? Pois não sabia, as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais... Peraí que eu me perdi. Dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculo de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual que se achava revestido. Mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente, como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Já que a gente fechou, vou só colocar um comentário rápido, que foi bem o que o Silvio falou sobre essa ligação com a crosta, né? O aspecto da volitação. Então, o André Luiz já foi para nosso lar, começou
ali durante todo o livro de Nosso Lar, os trabalhos na Câmara de Retificação, agora que ele foi pro Ministério do Esclarecimento, que ele está ainda se desenvolvendo no aspecto da volitação. Então, esse é um dos pontos que é bem que o Silvio colocou, essa ligação ainda com os aspectos da crosta, no espírito tem todo um trabalho que exige um tempo e exercício, né? A oração sincera, né? Essa conexão, fazer essa conexão, essa oração é o caminho, né? E aí ele fala que atrás humildade, né? Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Eu acho que vai muito pelo que ele fala aqui, né? Não é orar, é saber orar. E da mesma forma, não basta a gente querer, a gente tem que saber querer também. O que a gente realmente quer e como querer. Então, na verdade, tudo que envolve a gente não é simplesmente a gente resolver fazer, a gente tem que saber como aquilo vai ser realizado, como a gente está envolvido naquela ação, naquela atitude. Então, é por isso, eu repito muito isso, alguns podem achar até chato, mas o ditado popular que é fidelíssimo à nossa situação. De boa intenção, o inferno está cheio. Porque não basta a gente querer, eu vou fazer, eu vou realizar. Se a gente não souber o que é de fato para ser feito, como aquilo tem que ser feito, a gente acaba fazendo alguma coisa que muitas vezes não chega nem perto do que era para realmente ser feito. Então, eu acho que assim, não basta o querer, não basta orar, não basta se ligar à espiritualidade, ele tem que saber mais, não é só querer, tem que saber querer. É o aglomerado, né? Esse aglomerado que a gente estava conversando, né? Porque o nosso querer está todo impregnado, né, desse aglomerado, né? Tem que realmente concentrar as verdadeiras intenções e colocar em conexão com o mundo maior, senão a gente se perde. Eu acredito que, além do querer, de tudo isso que está sendo dito, eu acho que, assim, a importância tem uma importância o querer, né? Tem uma importância você boas intenções, tá? Tem uma importância ter boas intenções, porque a partir desse ponto que a gente quer uma modificação, a gente busca. Reforma íntima, tanto se fala aqui, é aos poucos, mas vai. Né? Então,